Galera, começando aí com a filosofia, que vai ser muito importante aqui para nossa live. Uma live muito séria, uma live muito massa, cara. Vai transformar a sua vida. Se por acaso você ainda anda meio perdido em relação à sua prova do Enem que está chegando, que talvez até nem aconteça o ano que vem, né? Nunca se sabe, diante desse cenário que a gente está vivendo de pandemia. Então, mas é bom você estar preparado, né? E se você está meio perdido, essa live é para você, tá? Fica até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mesmo, não vai. Isso vai transformar a sua vida. E eu quero colher seus depoimentos depois de frutos dessa live, tanto presentes, transformações presentes, quanto transformações futuras que isso vai acarretar na sua vida, beleza? Sou o professor Vinícius Soares, para quem não me conhece, né? 9 de setembro, live Enem, tá certinho aí. E eu trouxe essa citação desse professor que eu admiro muito, o professor Clóvis. Apesar de não concordar com outras posições, tem muita coisa que eu acho bacana nele. E essa frase eu lembrei dela porque eu assisto muitos vídeos dele. Não é nem porque eu leio muita coisa dele, não. Eu assisto muitos vídeos. Essa frase nunca saiu do meu coração. A vida é uma sequência de encontros inéditos com o mundo. E ela não se permite traduzir em fórmulas de nenhuma espécie. Ele até repete no contexto. No contexto da palestra que ele dá, ele até repete essa frase. Então, tudo que eu vou falar aqui é aquilo que funciona para a maioria das pessoas. É uma média, é uma estatística do que funciona para a maioria. Mas isso não significa que funcionará para você. Por quê? Porque a vida não permite traduzir as coisas com fórmulas de nenhuma espécie. Não tem uma fórmula mágica que vai fazer com que as estratégias aqui funcionarão com todos. Entende isso? Entende a importância desse começo, dessa introdução? Então que isso fique muito claro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são parâmetros, onde vocês, através desses parâmetros que são muito importantes, por isso que a média na matemática é muito importante, vocês vão traçar a estratégia de vocês, pessoal, se caso você ainda não tem. Se você já tem, está desenhando e praticando essa estratégia desde o começo do ano, tá de boa. Tem muita coisa que pode servir aqui para você também, mas se você já tem uma estratégia, você está aplicando ela desde o começo, siga a sua estratégia no começo do ano. Mas se você não tem, e se você que mandou as perguntas lá no Instagram para mim, está com essas inquietações, tudo isso vai ser norteado aqui nessa live para que você saia daqui com um plano de ação pronto. Por isso que você tem que pegar agora uma folha, um lápis, caneta, lápis ou caneta, tanto faz, fica a seu critério, e entre no modo aula. Entre no modo aula. Tire as distrações, não se distraia. A gente vai fazendo pequenas pausas aqui para você parar um pouco a cabeça, mas foque. Se você se força a anotar as coisas, você se força a prestar mais atenção. Percebe? Olha, já uma técnica já. Se você se força a anotar algumas coisas que eu estou falando, porque não vai estar tudo anotado do que eu vou falar, isso aqui é só um guia para mim e para vocês depois, que eu vou mandar esse PDF lá no canal do Telegram, você se força a prestar atenção. Beleza? Primeira técnicazinha já, dando um spoilerzinho aqui. Modo aula, modo ativo aí na aula. Apesar de você estar recebendo conhecimentos a maior parte do tempo. Então eu cortei os nomes aqui do que me mandaram no Instagram. E eu não estou vendo ninguém aqui, né? Puxão de orelha já. Tem ninguém aqui comigo? Não vai dar nada não. Daí as principais inquietações que vocês me mandaram diante de uma enquete que eu fiz no Enem. Mais de 90 pessoas responderam sim ou não nas enquetes. E eu tive essas 14 inquietações aí na caixinha de perguntas. Se você olhar aqui, 8 mais 2 mais 1 mais 3 mais 1 não vai dar 14 porque tem interseção aí, né? Tem gente que colocou mais de uma inquietação. Então tem 8 inquietações relacionadas com o tempo, 2 relacionadas com a pressão, uma relacionada com a pessoa não sabe qual é o assunto da questão, vamos falar sobre isso. Interpretação, acho difícil interpretar. Tem dúvidas em matéria específica, por exemplo, aí, ó, natureza, redação e tempo, e exatas, né? Natureza, redação e exatas, tá aí, ó. Deixa eu pôr a setinha aí, né? Porque aí vocês veem. Natureza, redação e exatas. Matérias específicas
E identificar questões fáceis, médias e difíceis, que é o que ajuda muito você a se dar bem no Enem pela TRI, pela Teoria de Resposta ao Item. Beleza. Colocadas as inquietações, vamos tentar responder a maioria delas, certo? Ou pelo menos dar um norte para que você saia daqui capaz de responder para si mesmo essas inquietações. Antes de mais nada, já que o que entrou em voga aqui demais foi o tempo, o que eu quero falar para vocês? Eu quero rapidamente comparar o meu vestibular com o de vocês, certo? O meu vestibular com o de vocês. O meu foi tradicional na época, foi 2008, de 2007 para 2008 que eu prestei. Foi eu fiz vestibular 2008/1, porque tinha 2 vestibulares da Federal, no começo e no fim do ano. Beleza. Então eu fiz vestibular tradicional. E como é que era na minha época? Na Federal aqui de Goiás, na minha cidade aqui de Goiânia, na época tinha 90 questões objetivas na primeira fase, sendo 10 de cada uma dessas disciplinas. Língua portuguesa, literatura brasileira, matemática, biologia, física, geografia, história, que eu chutei tudo. Eu chutei literatura brasileira também, chutei tudo. Química e língua estrangeira, inglês ou espanhol. Tinha também os livros literários, que seriam cobrados em literatura brasileira. A gente tinha que ler, não tinha como. Eu não li, porque eu era muito imaturo na época. Depois eu conto minha história. Aí, nós tínhamos 5 horas para fazer essa prova. Isso, no caso, eu tinha esquecido. Eu perguntei para um amigo meu que fez prova comigo, ele me confirmou. 5 horas. Se a gente tirar 30 minutos pro gabarito, 30 minutos para preencher o gabarito, que era o que eu planejava na época, a gente teria 3 minutos por questão. Exatamente 3 minutos por questão na média dessas 90. Mas observe bem, eram 10 por disciplina. Só 10. Só 10. Percebe já? Uma grande diferença para a prova do Enem? Beleza. Na segunda fase, tinha os grupos. Os cursos do grupo 1, 2, 3 e 4 na Federal, certo? Grupo de exatas, grupo de humanas, grupo de biológicas e o grupo de não sei o que lá mais. Eu sei que tinha 4 grupos lá, com a certeza que tinham 4 grupos de cursos. O meu era o grupo 1, que era matemática. Melhor, né? Exatas, grupo 1. Então, nessa segunda fase, tinha 2 dias seguidos. Só que na primeira, para o meu grupo, eu tinha 5 questões de língua portuguesa, 5 questões de literatura brasileira e 5 questões de química, tá? Então, eram 15 questões discursivas na segunda fase, no primeiro dia. Discursivas, você sabe como é que é, né? De escrever, canetão, que o povo fala. Não é de marcar X, você tem que desenvolver todo o raciocínio da questão. E aí, nós tínhamos também 5 horas, o que dá uma média de 20 minutos por questão. Olha só. Ah, professor, mas é muito mais difícil. Era, claro, muito mais difícil o nível das questões de segunda fase. Mas mesmo assim, a gente tinha 6 vezes mais do tempo do que na primeira fase. Né? 6 vezes 3 dá 18 já. Um pouquinho a mais de 6 vezes do tempo por questão na segunda fase, nesse primeiro dia. No segundo dia, nós tínhamos 12 questões discursivas no grupo 1. Isso poderia mudar, né, de grupo a grupo. 6 de física, 6 de matemática. Grupo 1, exatas, pauleira, fodelásticamente foda. E tinha redação também no segundo dia. Isso aqui é um se, tá? Se a gente separasse, por exemplo, 2 horas para redação, com as 5 horas que a gente tinha disponíveis, a gente teria 3 horas para física e matemática. Isso dá uma média de 15 minutos por questão. Dá para fazer a redação em mais ou menos tempo? Depende. Vai de pessoa para pessoa, de acordo com a estratégia traçada. Então, olha a diferença pro Enem, cara. É que tem até o tema da redação da época, 2008/1, se não me engano, que foi a minha. Aqui eles davam as instruções, né? Usar um dos gêneros abaixo, conto fantástico, carta de reclamação ou manifesto. A gente tinha que escolher um dos 3. Só que o massa da Federal é que você não precisava necessariamente saber tudo sobre esses gêneros. Tinha a explicação de cada um deles. Obviamente você ia perder tempo para tentar entendê-lo na hora, né? Era interessante você já chegar sabendo o que cada um dos gêneros indicava. Você escolhia um e o meu texto não devia ser assinalado. E olha aí o tema que caiu na minha época. A interferência do universo virtual na construção das relações sociais. Eu não tenho nem ideia do que eu escrevi, velho. Eu sei que era uma miséria. Toda redação que eu fazia no cursinho, que eu fiz cursinho pré-vestibular, sempre eu tirava 24 de 40. 24 de 40, sempre. Qual é a nota que eu tirei na prova, na redação da Federal? 24 de 40. Não deu outra. Tá
bom, pra mim tava ótimo, né? Pro meu objetivo na época tava ótimo. E aí foi, né, e tal. Esse foi o tema e tudo mais. Mas comparado tudo isso com o Enem, de acordo com as 4 áreas de conhecimento mais redação, se você pega linguagem, você tem 45 questões para serem distribuídas em 4 disciplinas fundamentais. Não peguei todas que estavam lá no edital, não. Peguei as principais. Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira e artes. Se você pega 45 e divide para essas 4 disciplinas, dá 11,25 questões por disciplina. Já é mais, em média, do que as da Federal do ano de 2008. Eu acho que o vestibular da Federal, o Enem entrou em 2014, que a Federal começou a aderir ao Enem, se não me engano. E tem redação também no primeiro dia. E tem mais 45 questões o quê? De história, geografia, filosofia e sociologia. Então aqui a gente pega 8 disciplinas com 11,25 questões por média. Essas 8 disciplinas aí daria mais ou menos 90 questões da primeira fase da Federal. Mais ou menos, certo? Mas só que aqui tem redação. E qual é a diferença de tempo do primeiro dia para o segundo dia que você tem na prova do Enem? É só de 30 minutos. É como se o Enem estivesse falando assim, você tem 5 horas para fazer 90 questões, mais 30 minutos para fazer a redação. É como se eles quisessem que vocês treinassem em fazer a redação em 30 minutos. Pelo menos eu penso assim, né? Porque para dar só meia hora a mais no primeiro dia por causa de redação, o que eles estão pensando, né? Você tem que fazer uma redação em meia hora, caceta. Então, é muito mais difícil, na minha opinião, em relação ao tempo, que foi o que vocês mais destacaram lá. Por isso que eu tô falando disso daqui. Então já coloca na sua cabeça, é realmente, naturalmente mais difícil. Pela prova, como ela nos é apresentada nesse formato de 2 dias, com essas 4 áreas de conhecimento, com esse tanto de questão mais redação, é mais difícil, certo? Só que, é claro, nós aprendemos, nos adaptamos e traçamos técnicas e estratégias para vencer essa prova. Por isso que tem que estudar a prova, como que ela é feita, como que ela é elaborada, como ela é pensada e tudo mais, para desenvolver técnicas e se dar bem diante disso. Você não vai ficar, na minha época não era assim, na época do meu professor Vinícius lá na Federal. Não, velho, para de chorar. Vamos pra... Tem sangue, vamos pra cima, vamos vencer. O inimigo tá aí, tem que ser vencido, Cacilda. Quer passar? Quer medicina? Quer engenharia? Quer literatura? Quer letras? Quer matemática? Tem que passar, então vamos. Depois que passar isso aqui, acabou. E tudo bem, esquece. No segundo dia do Enem, natureza, 45 questões. A média já vai para quanto? Ó? Já vai para 15 questões por disciplina. Certo? E matemática, 45, velho. Isso é loucura, loucura. E todas as questões do Enem, já dei uma olhada na prova de humanas, perguntei pro professor Pedro Ítalo também, que faz o Enem todo ano. Todas as questões têm textos grandes, são raras que não tem textos muito grandes que você não demora muito para ler. Mas será que você tem que ler? Vamos falar sobre isso. Então, assim, não é muito mais pesada a prova? Você 45, compara com a Federal, velho. Na primeira fase, né? 45, velho. Para 10. O que é isso? É muito, e é muito cansativo para o cérebro. Tanto é que tem gente que quebra, né? Usa uma estratégia de fazer 15 de física, 15 de matemática, 15 de química, 15 de matemática, 15 de biologia, 15 de matemática. Legal, é uma estratégia. Funciona pro cara. Vai embora. Nós vamos falar sobre isso. Então, tá vendo esse parâmetro? Na minha opinião, em relação ao tempo, é naturalmente que seja mais difícil no Enem do que era, por exemplo, nos vestibulares tradicionais, como por exemplo a Federal. Na minha opinião. Mas tem como vencer. Tem como vencer. Tem como gerenciar. Tanto é que o nome disso é gerenciamento de tempo de prova. GTP, certo? Vamos lá. Tudo. Olha só, tá grifado. Tudo. Tudo isso daqui vai depender de como você está treinando, jogando desde o começo do ano. Ah, professor, desde o começo do ano me lasquei. Não, ainda dá tempo. Você não vai ter a mesma eficiência com quem está treinando da maneira correta desde o começo do ano, mas você vai ter tempo de ajustar tudo isso que está errado na sua vida aí, essas suas indagações. Certo? Dá tempo. Mas aí você tem que trabalhar mais. Você tem que dar o sangue. Certo? Eu esqueci minha toalhinha. Ai, diacho. Não é nada não. Dá tempo. Como que a gente treina?
Como que a gente joga? O que é treino, o que é jogo aqui pra mim? Eu confesso pra vocês, eu não tenho feito a prova do Enem, nunca fiz a prova do Enem. Na minha época eu não precisava e eu, como professor, nunca quis fazer. Mas quero aplicar tudo isso que eu tenho estudado, isso aqui é cientificamente comprovado, tudo isso que eu tenho estudado, quero comprovar no Enem ano que vem, a partir de ano que vem. Então já está aí minha primeira confissão. Mas eu aplico isso daí, hoje em dia, nos meus estudos de Enem, nos meus estudos sobre marketing digital, eu aplico qualquer coisa que eu quero aprender, eu vou aplicar isso daqui, ó. Qualquer coisa. Principalmente coisas que eu tenho mais dificuldade. Não teve gente que reclamou lá, ó, minha dificuldade é exatas, minha dificuldade é natureza, minha dificuldade é tempo, minha dificuldade é redação. Então, eu aplicaria isso daqui, ó. E como eu disse no começo, não é que do jeito que eu explicar aqui vai funcionar para você. Isso aqui é para você ter um parâmetro. Lembre-se sempre disso. Não tem fórmula que funcione para tudo na vida e nem para todos na vida, tá? Então, toma isso como parâmetro. Você treina de acordo com essa parte que está de azul aí, ó. Aula, teoria, exercícios e revisões. Mas deixa eu destrinchar cada uma delas e é aí que eu quero que você faça as suas principais anotações. As suas principais anotações têm que ser feitas agora. Quando você for assistir uma aula, já dei a dica no começo. Assista a aula de modo ativo. Ativo. Porque quando você está numa palestra, quando você está escutando alguém falar, é muito pequena a média de concentração das pessoas no que as pessoas estão falando. É muito pequena. Infelizmente. O nosso cérebro é seletivo. Se tem uma coisa que o cara está falando e nós não está nem aí para paçoca, e facilmente a gente perde o interesse. Mas se você tem o interesse, mesmo assim você tende a não prestar atenção. O que você faz? Faça uma participação ativa da aula. Anotando as coisas principais que o professor está falando, tanto no quadro, que o professor está falando ou que o professor está escrevendo, e fazendo perguntas, interagindo, perguntando. Você pode fazer perguntas para o professor da seguinte maneira. Você pode fazer perguntas relacionadas com o que ele explicou e você não entendeu, ou você pode fazer perguntas para o seu professor relacionadas com o aprofundamento do tema. Então, de novo, como é que você pode participar ativamente da aula? Professor, não entendi essa parte aqui. Volta. Ou então, me explica de outra forma. Maneira ativa. Olha que foda isso. Eu tenho vergonha. Então você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. A timidez, em alguns casos, é puro egoísmo. É vergonhazinha assim de que os outros vão pensar de mim. Não, cara. Sua pergunta às vezes pode até ajudar outro cara. E ajuda você mesmo. Você está se prejudicando porque você tem vergonha de perguntar. Se tem vergonha de perguntar, chama o professor no canto aí. Faz a pergunta para ele. Vai na sala dos professores. Dá um jeito. Não fica parado na sua vergonha, na sua timidez. Você pode continuar sendo tímido, mas dá um jeito de agir diante disso. Percebe? Então você pode perguntar em relação a alguma coisa que passou e você não entendeu. Você pode perguntar em relação a um aprofundamento que você quer fazer. Você pode perguntar ainda, principalmente na matemática, se tem dependência com conteúdos anteriores. Você pode ser sincero. Professor, estou nessa equação, eu estou resolvendo esse exercício aqui de teorema de Tales, deu a equação de segundo grau. Eu estou fraco em equação de segundo grau, o senhor me ajuda? Tá vendo? Fez uma pergunta não relacionada com uma dúvida gerada pela explicação, mas por causa de um conteúdo lá atrás. Olha o tanto de modos que você pode participar ativamente da aula. Tá? E anota tudo que você achar importante. De preferência escrevendo, tá? Lápis e caneta. Neurocientificamente comprovado que a atividade cerebral, quando você escreve em folha de papel, é maior do que quando você digita ou quando você escreve num tablet. Não sei porquê, mas neurocientificamente já é comprovado que a atividade cerebral é maior. Quer dizer que quem estuda só pelo computador ou com tablet não funciona? Não, não quer dizer isso. Não tem regra que funcione para tudo e para todos. Mas, para a maioria das pessoas, escrever com caneta e papel é mais efetivo, mais eficiente, gera mais resultado. Teoria. Isso é participar da aula, entendeu? Uma boa aula, de preferência, uma boa aula. Ela é importante para Cacilda, mas não é o mais importante do processo. Não é. Não é. Tudo isso aqui tá intimamente ligado. Tá intimamente ligado. Qual vai ser a importância de cada uma? Depende de pessoa para pessoa. Mas eu fico com a parte 3, 4, 5 como as principais. Não que a aula e a teoria não sejam, tá? Eu tô falando assim, as mais importantes. Dentre essas 5 que são importantes, eu ficarei com a 3, 4 e 5. Eu vou explicar por quê. Então você vai depois para a teoria. Pega um livro, de preferência. A apostila é resumida.
Pega um livro e complementa. Ah, professor, hoje eu estudei história. O que tem em história? Nem sei o que tem em história. Estudei o período da civilização romana. Beleza. Peguei uma aula disso. Agora eu vou estudar um complemento com a teoria. Vou ler a teoria. Você vai fazer anotações tanto da aula quanto da teoria. Porque na aula e na teoria você não está... você só tá, se você estiver lendo, você só está assimilando informações, recebendo informações. Desculpa, a palavra é recebendo. Você só está recebendo conhecimento, mesmo se você estiver só lendo, tá bom? Mesmo se você estiver só lendo. Se o professor está explicando, se você está lendo um livro, no caso didático, você só está recebendo informações, você ainda não está estudando. Presta muita atenção nisso. Beleza. Complementou a aula com a teoria, e aí no caso você vai tornar a teoria ativa também, fazendo anotações da mesma forma que na aula. E aí você já vai você só vai estar estudando quando você estiver ativo, escrevendo, fazendo resumos. Isso aí é ser ativo, beleza? Aí o conhecimento está saindo muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Isso é estudar a teoria. Pega um bom material didático, livro, de preferência físico do que digital, e complementa a sua aula. Talvez tenha coisas que tenha na aula que não tem no livro, talvez tenha coisas que tem no livro que não tem na aula. Beleza? Fechou? Fechou aquele ciclo lá, civilização romana, por exemplo. Vai para os exercícios do livro. Vai para os exercícios do livro. Só que aí, eu sugiro uma ordem de resolução de exercícios para você. A ordem de resolução de exercícios que eu indico para você é o seguinte. Comece pelos exercícios resolvidos, se tiver, para pegar a ideia do cara e transferir para sua mente. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Se está lá os exercícios resolvidos, não é à toa que está lá. Comece por eles, principalmente em matérias de exatas, que a galera geralmente tem mais dificuldade, o brasileiro tem mais dificuldade com exatas. Começa pelos resolvidos. Depois dos resolvidos, vai para os propostos, que são mais fáceis. Aqueles propostos, exercícios, sei lá, de fixação. Cada livro traz uma nomenclatura diferente. Depois vai para os exercícios de vestibular do livro, se tiver. Tá bom? Geralmente as listas de cursinho, se você faz, aí costuma ser mais difícil do que os exercícios de vestibular do livro. Então você complementa lá no final com exercícios de listas do cursinho, que você acha na internet ou que você pega dos professores que produzem essas listas no seu cursinho. Então, resolvidos, fixação, vestibular do livro e, se tiver, vestibular do cursinho. Nossa Senhora da Badia. Pegou como é que funciona? Professor, eu sempre vou precisar ver aula? Não necessariamente. Não necessariamente, mas é importante se você está totalmente por fora. É importante. Então, assim, isso aqui vai variar de pessoa para pessoa. Professor, quantos exercícios? Depende. Depende da recorrência da matéria, quantas vezes que ela cai. Depende da sua dificuldade que você tem. Quanto mais dificuldade, mais exercício, obviamente. Quanto menos dificuldade, menos exercício. Então, tudo aqui meio que depende. Por isso que eu estou te dando o norte. O grosso eu estou te dando. Todos os detalhes, quem vai definir isso é você. Combinado? Fala assim, combinado. Fala aí para você mesmo, combinado. Depois, você vai para as revisões. Como é que funciona as revisões? Eu, Vinícius, se estivesse estudando para o Enem, tudo que eu estou falando aqui, obviamente, eu aplicaria se eu estivesse estudando para o Enem. Eu deixaria um dia para descanso e revisão. Descanso e revisão. Eu faria as revisões de manhã e descansaria à tarde. Eu estudaria de segunda a sábado, no domingo, ou de manhã, preferencialmente de manhã. Eu faria as minhas revisões, porque tem que ser coisa rápida, não é muita coisa, não é muito tempo que tem que se gastar em revisão, e deixaria a tarde inteira para descansar. Isso eu. Tem gente que gosta de estudar de segunda a sexta e descansar sábado e domingo. Então põe o sábado de manhã para fazer revisão, tá? Um dia na semana deixa para revisão. Aí essas revisões vão ser alternadas, tanto de conteúdo quanto de matéria, formas de fazer essa revisão que eu vou explicar. Então, primeiro ponto, deixe um dia da semana para fazer revisão. Por que eu tenho que fazer revisão, professor? Para perder tempo? Não. Não.
nós temos uma linha de regressão, de decrescimento de conteúdo adquirido. Essa linha do tempo, ela decresce muito rápido, na média das pessoas. Porque a nossa memória de curto prazo, ela é pequena, por isso que ela é de curto prazo. Sistema límbico. Então, o sistema límbico não acumula muitas informações, e aquilo que não é importante eu tenho que jogar fora. Sabe quando que ele joga fora? No sono. Por que você dorme? Porque ele cansa. Você dorme para haver a troca de informações que está no sistema límbico para o córtex. Aquilo que é lixo, aquilo que o sistema límbico ou você não deu importância, não considerou importante, vai tudo pro lixo. Por isso que se você não forçar a ter uma aula ativa ou então um estudo ativo, por isso que vai tudo embora, por isso você esquece no outro dia. Por isso que estudar para tirar nota é uma merda. Eu estudo só para tirar nota. No outro dia eu esqueci tudo. Como é que faz com matemática que depende dos conteúdos um do outro? Se você estuda só para tirar nota e não estuda para memorizar para sempre. Certo? Então, esse conteúdo vai caindo e as revisões que vão levando novamente esse conteúdo lá para o topo. Só que aí, quanto mais revisões você faz, mais para o topo ele vai ficando e mais tempo gasta-se para esquecer. Certo? Isso é aprendizado por longo prazo. Então a revisão é muito importante, cara. O 3 e o 4 aí, pelo amor de Deus. Por que o 3? Que eu falei que eu ia explicar. Como é que você passa? Não é acertando muito exercício, Cacilda? Não é? O Davi falou ali, eu fico sábado e domingo. Descansando, Davi? Ótimo. Segue a estratégia. O importante é seguir a estratégia, tá? Fique fiel à sua estratégia se você já tem. Então, ótimo. Eu ficaria domingo. Só o domingo. Por isso que eu coloquei a palavra eu. Então, assim, o que te faz passar? Não é resolver exercícios, acertar exercícios? Por isso que é importante. E o que vai fazer a matéria ficar no seu conteúdo para um longo prazo? Revisão. Como é que você vai levar um conteúdo do começo do ano lá para a prova do Enem que acontece no final do ano, com exceção desse ano que vai acontecer no outro ano? Mas vamos supor em condições normais. Você está lá no começo do ano, começou a aula 25 de janeiro, desculpa. Você começou a estudar lá matemática, conjuntos numéricos, função exponencial, função logarítmica. Como que você vai levar esse conteúdo para a prova de dezembro? Revisão. Gente, pelo amor de Deus, entenda que é importante. Revisão não é perda de tempo, é ganho de tempo. É para você estudar para não ter que estudar mais. É para parar com esse ciclo vicioso de estuda, esquece. Estuda, tira nota, esquece. Estuda, tira nota, esquece. Não! Para com isso! Senhor, eu estou no 6º ano ainda. Começa agora, o seu Enem começa agora. Começa agora o seu Enem, 6º ano. Tem questão do 6º ano do Enem, apesar de ter diminuído nos últimos anos. Tem questão lá de valor posicional do algarismo. Tem questão de falar o nome da ordem que o número pertence, lá o número de telefone. Você tinha que colocar lá centena de milhar. 3º ano dá conta de fazer isso. Então o seu Enem começa no 6º ano. Professor, eu quero medicina. Então o seu Enem começa no 6º ano. Eu quero engenharia. Eu quero passar por uma universidade. Eu já defini. Então você tem que, pelo menos nos momentos atuais, tem que passar pelo Enem. Não tem? Então para com isso de achar que tem que estudar quando entra no ensino médio. Você vai estar na frente de muita gente. Muita gente. Eu estudo para memorizar. Eu pensei, e se eles me perguntam aí no futuro, eu não ia mais saber. Por isso eu memorizo. Show de bola. E reviso mais 5 vezes a pergunta. Excelente, Davi. Excelente, cara. Então, tire da sua cabeça que revisão é perda de tempo. Faz igual o Davi. Revise. Igual eu tô falando. Revise. Você é prova disso, que você esquece a maioria das informações que você vê no dia. Ainda mais com esse mundo que nos bombardeia com informações o tempo todo. Quando você passa os dedos lá rolando na timeline do Instagram, do Facebook, é só informação. E informação, desculpa, informação de merda, a maioria delas. A maioria. Stories. Você segue 300 pessoas, 400 pessoas, não dá nem conta de acompanhar os stories de todo mundo. E olha o jeito que você... Você nem olha. Você nem olha. Por que você segue aquela pessoa? Por que você segue? Só para perder tempo.
Se for lá no meu Instagram, eu sigo 21. E eu acho que eu já estou seguindo muita. Às vezes as pessoas acham que é porque eu comecei a seguir e parei de seguir para ganhar seguidor. Não é isso. Depois eu conto a minha estratégia de seguir poucas pessoas na rede social. Então, é isso. Vamos lá. Então, revisão não é perda de tempo. Como que você pode fazer essas revisões? Uma vez por semana, já falei. Deixa reservado ali para revisão. Para revisão não tem que ser demorado, tá? Não tem que ser demorado. Se fosse matérias de humanas, eu estudaria os meus resumos, matérias de humanas, tá? E biológicas também. Eu estudaria os meus resumos das aulas e do conteúdo que eu estudei na teoria. Vinícius, tá? Então eu faria uma releitura dos meus resumos feitos nas anotações que eu fiz das aulas e dos conteúdos estudados no livro, na teoria. Mas eu também faria mapas mentais relacionados com esses resumos que eu fiz. Jogo rápido. Palavras-chave, como se fosse uma cola. O professor Pierluigi fala isso. Estude como se fosse fazer uma cola. Faça um resumo como se fosse fazer uma cola. Eu faria mapas mentais também. Tem um monte de canal no YouTube que te ensina a fazer mapa mental. Você não precisa ser bom desenhista. É importante fazer mapa mental. Eu faria para biológicas e humanas. Estudaria também, talvez, com flashcards para gravar conceitos, né? Para gravar conceitos. O que é célula eucarionte? É isso e aquilo. Nossa, misericórdia. Ao vivo aqui para as pessoas, eu não sei o que é uma célula eucarionte. Deixa eu pesquisar no Google. Tô brincando. Flashcard, você coloca a pergunta na frente e a resposta atrás. Mas você só vê a resposta depois que você fala a resposta da pergunta. Você só olha a resposta para ver se você acertou. Certo? Tem aplicativos que faz isso automaticamente para você e coloca a repetição espaçada de maneira automática. Quanto mais você acerta, mais tempo ele gasta para te colocar aquela pergunta novamente. Quanto mais você erra, mais você estuda para poder fixar aquilo, né, de maneira mais eficiente. O meu inglês é por flashcards ou por repetição. Até hoje eu lembro do primeiro texto todinho. There was once a farmer and his wife. She had been married before her first husband had died. And now she was married again. Tá tudo aqui na cabeça. Por causa da repetição. Por causa da revisão. Você pode estudar através de exercícios. Aí, no caso, eu utilizaria exercícios para exatas. Química, física e matemática. Estudaria revisão por exercícios. Eu faria novamente os exercícios que eu fiz do livro, os exercícios resolvidos, os exercícios propostos, os exercícios de vestibulares e os exercícios de listas. Todos, professor? Não. Ia depender. Eu ia fazer uns 2 resolvidos, 2 de fixação, 2 de vestibular do livro, 2 de lista. Vai depender da minha dificuldade do conteúdo. Quanto mais dificuldade, mais exercícios eu refazeria. Tá? Ou então, se eu já estivesse achando que eu estava bem naqueles exercícios, eu ia procurar novos parecidos. Aí, parecidos. Nível de dificuldade parecida, tá? Fazer exercícios nessa hierarquia que eu falei aí, ela segue uma hierarquia de dificuldade, tá? Por isso que eu falei resolvidos, propostos, vestibular e listas, tá bom? Isso é teoria cientificamente comprovada que funciona bacana. Fora que te deixa motivado. Se você começa lá Aliás, aumenta as probabilidades de te deixar motivado, né? Porque estudar, às vezes, é um saco. Enfim. Se você começa fazendo um exercício de vestibular e não dá conta, vai pro próximo, não dá conta, você joga a mesa pra cima, não joga? Vou dar conta de fazer isso aqui, vou embora, vou jogar videogame. Pra que eu vou fazer? Então, a ideia de fazer exercícios nessa hierarquia de dificuldade é pra isso, pra te deixar motivado. Bora. Opa, tô dando conta. Quero mais. Ih, travei nesse. Depois eu volto. Show de bola. Depois dos que você travou, procura a solução na internet. Ou então tira dúvida do seu professor. Não deixa exercício travado, não. E não tenha vergonha de pegar a resolução de outra pessoa, não. Não tenha. Eu pego a resolução de outros professores, ué. Aprendo com outros professores. Por quê? Não. Já tá aí pronto. Já teve um cara que sofreu por nós. Vamos tentar pelo menos entender. O cara tirou do zero, a gente só tem que entender o que ele entendeu, o que ele tirou do zero. Não se envergonhe, não. Pega a resolução de outras pessoas que você travou. Mas a pessoa deveria errar para ficar revisando? Ou acertar e aprender outras coisas?
Mas a pessoa deveria errar para ficar revisando, acertar e aprender novas coisas. O ideal, Davi, é que acerte. O ideal é que acerte. Procure sempre acertar. Agora, se errou, tá de boa. Pega a resolução com alguém, onde você errou, travou e bola pra frente. Aprende como é que faz, grava aquele caminho neural de resolução daquele exercício, bola pra frente, tá? Então, o ideal é que você sempre acerte para aprender coisas novas. Se errou, pega a resolução, aprende, fixe, revise. É até bom pegar exercícios que você errou para revisar. Esses são os principais, tá bom? Os que você acerta com muita facilidade, não precisa ficar revisando, Davi. Os que você acerta com muita dificuldade, esse é bom dar uma revisada. Os que você erra, esses você tem que revisar. Faz até uma marcação diferente. Esse aqui eu não dei conta. Por que você erra um exercício? Quais são as maneiras que você tem de errar um exercício numa prova tipo Enem? Você erra por falta de conteúdo mesmo, você erra por falta de atenção e você erra por falta de tempo. Não tive tempo de ler a questão, chutei e errei. Tá, os 3 motivos pelos quais você erra. É sempre bom também anotar por que você está errando. Esse exercício aqui, fiz ele pela primeira vez. Errei. Anota por que você errou. Eu errei por falta de conteúdo, eu não sabia o conteúdo. Eu errei por falta de atenção, eu sabia o conteúdo, teve uma pegadinha no exercício, errei por falta de atenção. Por último, eu errei por falta de tempo. Aí, geralmente, isso é para simulado, né? Quando você faz simulado. Beleza? Aí você anota por que você errou. Quando você for revisar, você já sabe por que você errou. E você já sabe onde que você tem que melhorar. Entendeu? Professor, fiz 30 exercícios, 20 eu errei por falta de atenção. Eu sabia o conteúdo. Eu sabia. E 5 eu errei por falta de conteúdo. Os outros 5 eu acertei. Só uma suposição. Aí você anota e sabe o que você tem que melhorar. Você tem que melhorar a atenção, então você tem que demorar um pouquinho mais de tempo para fazer a questão. Assim, gastar um pouquinho mais de tempo olhando nas entrelinhas do exercício. Certo? Por último, aquilo que vai nos diferenciar de um treinador, de alguém que está treinando, para alguém que está jogando, o simulado. Professor, mas jogar mesmo não é no dia do Enem, não? Não. Vou te explicar a diferença. Simulado te faz entrar em campo. Aula, teoria, exercício e revisões te faz apenas treinar. Você quer ficar só treinando? Ou você quer se escalar para jogar? Se você tivesse como um técnico, né? Se você tivesse prestando serviço para um técnico, para um time, você ia querer ficar só treinando, só no banco de reserva, Cacilda? Ou você queria que ele fosse te pôr para jogar mesmo? Então, olha o Davi falando aí, eu geralmente é só nas pegadinhas mesmo. Pois é, Davi. Então, você tem que começar a treinar as resoluções de exercício já começando. Cara, eu tenho que ter um pouco mais de atenção, porque você já sabe onde você está errando. É muito importante saber por que você está errando. Professor, estou errando por causa de conteúdo. Então você sabe que você tem que estudar mais conteúdo, assistir mais aulas, ler mais teoria no livro. Isso é muito importante. Cara, isso é tão ouro. Não sei por que as pessoas estão perdendo. Tomara que vejam depois, né? A regravação. Isso é muito bacana. Então o simulado vai te colocar em campo. Em campo. Em campo. É aqui que contempla tudo isso daqui. O professor Gilberto chama isso aqui, ó. Ele chama a aula de semente, a teoria de terra, os exercícios é a água que você vai usar para regar a semente. As revisões é o oxigênio que vai te fazer respirar. E os simulados é o adubo, que vai catalisar os seus resultados, vai acelerar os seus resultados. O professor Gilberto, esqueci o sobrenome dele, um professor aqui de Goiânia muito famoso. Tanto é que muitas das coisas aqui que eu estou falando eu aprendi com ele. Então o simulado vai te colocar em campo. Só que o simulado tem que ser simulado mesmo. Você tem que colocar todas as condições. Deixa eu ver aqui. Mas como eu vou saber as pegadinhas, elas são confusas. Treinando, Davi. Quanto mais você treinar, em menos pegadinhas você vai cair. Quanto mais você treinar, em menos pegadinhas você vai cair. Tá bom? Principalmente as de exatas, né? Principalmente as de matemática. Tem que ter muita atenção. Treinando. É aqui que responde a maioria das dúvidas que estão aqui, ó. É aqui, ó. É essa página aqui. Por isso que eu estou demorando mais tempo nela. Certo?
Então, o simulado é para você ir para o jogo. Repita todas as condições de prova. Primeiro dia, 5 horas e meia, você vai fazer um simulado de humanas e linguagens, mais redação, 5 horas e meia. Não muda. Seja descansado. Comece 1h30. Esteja pronto 1 hora. Porque você não vai ter que ficar esperando meia hora lá. Isso é bom já para treinar a sua ansiedade. Copie todas as condições do simulado da prova que você vai viver no Enem. Chega 1 hora lá no seu quarto, como se você tivesse pegado um ônibus. Senta e espera meia hora. Você vai ter que esperar meia hora lá no dia, porque você vai chegar... Obviamente você vai chegar uma hora e meia mais cedo. Não vai? Você tem que chegar. Para não cair naqueles vídeos lá da galera chegando atrasada. Então, chega lá no seu quarto. É onde vai ser sua prova. Silêncio, descansado, dormido, alimentado, bem alimentado. 1 hora. Vai ter que esperar meia hora sem mexer no celular lá na sua casa. Para mim, simulado é isso. Eu faria assim. Para eu treinar minha ansiedade nesses 30 minutos. Certo? 1h30. Começou a prova. Aí você vai começar a traçar a estratégia que você vai determinar depois dessa live aqui. É simulado mesmo. Certo? Já vai para o simulado com todas as estratégias bem planejadas. Você vai definir sua estratégia hoje? Beleza, então a partir de semana que vem, no seu próximo simulado, você já vai aplicar essas estratégias aqui hoje. É isso que vai resolver os seus problemas aqui, ó. Se você não treina assim, a partir de hoje é assim que você tem que treinar. Senão, velho, não adianta. Você vai ser carta fora do baralho. A não ser que você dê muita sorte, né? A não ser que você dê muita sorte, sei lá. Não posso generalizar que você não vai conseguir, de maneira nenhuma. Mas é assim que você tem que treinar para resolver esses problemas aqui, ó. Tá bom? Esses problemas aqui é essa página. Professor, quantos simulados? Eu faria 1 por semana. Se tivesse condições de pessoas que me forneceriam esse material, meu cursinho, por exemplo, ou então a internet. Eu faria 1 por semana. Se eu não tivesse condição de fazer 1 por semana, por causa de tempo, por causa de material, todas as questões eu resolveria em 3 minutos. Tentaria resolver em 3 minutos. Eu faria um simulado distribuído ao longo da semana. Todas as questões eu tentaria resolver em 3 minutos. Tá bom? E aí, o que você resolve com tudo isso daqui? Eu faria 1 por semana, então 4 por mês. Professor, e eu que não dou conta? O meu parâmetro é esse. 4 por mês. Esse é o meu parâmetro. Isso é o que eu faria. Professor, eu só consigo 3. Ótimo. Professor, eu só consigo 2. Ótimo. Professor, eu só consigo 1. Você está dando seu máximo? Ótimo. Mas não é o ideal, né? Não é o ideal de fazer só 1. Professor, eu não faço nenhum simulado por mês. Não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser da sua vida lá no Enem, meu jovem. Não sei, mas também não posso falar que você não vai ser aprovado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei da sua capacidade, mas, como eu disse, o parâmetro é esse. Isso vai resolver seu problema de tempo? Vai. Por quê? Porque você vai ter uma estratégia já traçada, você vai treinar o tempo. Isso vai resolver seu problema de interpretação? Vai. Porque você vai estar treinando conteúdo. Ó, você está treinando conteúdo aqui na aula. Deixa eu colocar aqui, ó. Você está treinando conteúdo na aula e você está treinando conteúdo na teoria e você está fazendo exercício. Quanto mais conteúdo você tem, mais exercício você resolve, mais interpretação você tem. Interpretação é falta de conteúdo. Você não consegue interpretar porque você não estuda, porque você não tem conteúdo. Porque você não estuda significado de palavras novas. Porque você não lê. Ué, como que resolve o problema da interpretação? Lendo, estudando, aprendendo novas palavras, resolvendo novos exercícios. Quando trava, pega a resolução. Aprendeu. Agora, se você ficar pegando um monte de exercício, travando, e pega a resolução, mas você não assimila aquele conteúdo, você não grava, uai, velho, tá errado, você está estudando errado, ué. Se você pega cada vez mais novos exercícios e sempre fica travando, ué, como é que você está estudando? Por que esse conteúdo não está indo parar na memória de longo prazo? Davi está perguntando,
Ontem eu tive prova, eu tirei 10 em todas, menos história, muito confuso. Eu treino assim mesmo? Sim, Davi. Sim, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Ontem eu tive prova e eu tirei 10 em tudo, menos história, muito confuso. Isso na sua série, é? Ensino fundamental, ensino médio? O que é? Que série que você tá? Você treina mesmo assim, principalmente assim. Se você estiver errando, tem que treinar mais. No simulado, se estiver errando muito, quanto mais você treinar, menos você tem que errar. Porque senão você está estudando de maneira errada. Quanto mais você treina, mais você tem que acertar, menos você tem que errar. Senão tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí, no caso, tem que ter uma boa pessoa que faça um bom simulado para você. Que seja característica do Enem mesmo, tá? Eu tenho um simulado que eu preparei, tá no meu canal do Telegram, depois eu falo como vocês acessam. E você tem como acessar. Eu fiz só um. Dá muito trabalho e minha vida é muito corrida. Eu vou falar disso no final da live. Com isso daqui, você resolve o problema de descobrir qual que é o assunto da questão? Claro! Claro! Porque se você fez a questão lá no simulado, não sabia qual que era o assunto, estudou depois, revisou depois, você já vai ficar mais treinado. Vai resolver esse problema. Vou resolver problema de disciplina específica? Vou, porque eu descobri nessa live que quanto mais dificuldade eu tenho, mais exercícios, mais revisões eu tenho que fazer, mais aula, mais conteúdo eu tenho que assistir. Vai resolver problema de disciplina específica. É muito difícil, professor. Você quer ficar no mimimi o tempo todo ou você quer vencer? Se você quer vencer, aplica. Tá aí. Agora, se você quer ficar no mimimi, não dá. Aí você não vai conseguir vencer o problema da disciplina, não. Eu já fiz até um vídeo sobre violão, que é a coisa mais difícil para mim, eu aprendi algumas notas em 5 aulas, sei lá. Não aprendi mais que eu não continuei. Mas aquelas que eu mais repeti, eu gravo até hoje, eu consigo tocar até hoje. Não é bonito, mas eu gravei. Tô dando um exemplo do violão, mas isso pode ser para qualquer coisa. 5º ano. Só que já sei assunto do 1º ano do ensino médio. Show de bola, Davi. Treina mais, cara, não desiste. Aí, no caso, você tem que perceber onde você está errando. Por que você está errando? Tem que analisar como é que está a qualidade do seu estudo. Às vezes não é quantidade, é qualidade. Porque se você está errando, continua estudando, mas continua errando, concorda comigo que tem alguma coisa errada no seu processo de estudo? Tem alguma coisa errada. Tá? Então tem que analisar direitinho por que você está errando. Por falta de conteúdo? Por falta de atenção? Por falta de tempo? Já até falei aqui para você e você mesmo me falou que erra muito por falta de atenção. Então você tem que começar a olhar quais são esses erros de atenção que você está tendo. Você está tendo erro de atenção porque você está interpretando uma palavra errada? Ou uma palavra do texto está passando despercebida? Uma palavra que muda todo o sentido? Por exemplo, na matemática, você vai fazer a regra de 3 lá. Se eu aumentar o número de funcionários para 20, é diferente de eu falar. Se eu aumentar o número de funcionários em 20, muda. A preposição para e a preposição em muda totalmente o sentido. Então, talvez é essa falta de atenção que você está tendo. De estar entendendo errado o sentido da preposição. Então tem que analisar. Mas eu já estou facilitando para você. Ou é por falta de atenção, ou é por falta de conteúdo, ou é por falta de tempo. Você mesmo já me falou que erra muito por falta de atenção. Então tem que ver onde que tá esses erros por falta de atenção. Tá bom? E aqui, professor, vai resolver meu problema de identificar fáceis, médias e difíceis? Vai. Vai. Você tem que sair na prova assinalando essa é fácil, essa é média, essa é difícil? Tem. Mas eu já te garanto, eu indico para você, eu vou falar isso na estratégia, bateu o olho na questão, porque você treinou muito no simulado, você já vai saber se ela é fácil, média ou difícil, para você. Para você. Professor, mas eu tenho que olhar para o Enem. Na hora da prova, não tem essa, não tem como você ficar parando para esse daqui é fácil de acordo com os critérios do Enem. Você vai ficar parando para pensar nisso? Tem uma questão lá que é fácil, você dá conta de fazer. Ela é média para o Enem. Você não vai fazer ela porque ela é média para o Enem? Pô, velho, não, você tá de sacanagem comigo, aí. Faz de acordo com o treino. Opa, essa aqui eu treinei. Ela é fácil para mim, eu dou conta de fazer em 3 minutos. Vai nela. Professor, ela foi classificada como média para o Enem. Foda-se, desculpa a palavra. Foda-se com PH. Para não ser palavrão, desculpa.
Mas não tem sentido. O fácil, médio e difícil aqui é muito mais aplicável em relação ao que você treinou do que o Enem vai classificar isso depois. É isso que é o... E por isso que isso vai te ajudar a identificar fácil, médio e difícil. A pessoa que falou dessa pergunta, inclusive, foi aluna minha, no Ávila, no colégio que eu dou aula aqui em Goiânia. Foi aluna minha. Como que eu vou resolver aprender a identificar questões fáceis, médio e difícil? Treinando aqui no simulado, Cacilda. Treinando aqui no simulado. É aqui. Você vai resolver esse problema. Tá bom? Exemplo de gerenciamento de tempo de prova. Isso aqui eu peguei do site da Federal, por exemplo. Universidade Federal de Goiás. Se você não fez isso ainda, pelo amor de Deus, né? Você está muito para trás. Olhar qual é o grupo em que se encontra o curso que você quer. Vamos supor aqui, medicina. Vou falar de medicina. Vamos supor que eu, Vinícius, queira prestar para medicina, o curso mais concorrido do país. Vamos supor que eu queira medicina, certo? Como que eu, querendo medicina na Federal de Goiás, bolaria uma estratégia de prova? Obviamente, isso até foi dica do professor Pedro Ítalo na minha conversa que eu tive com ele, obviamente você tem que estudar para tirar o máximo possível em todas. Porque o SISU pega a sua nota e tenta te encaixar em universidades do país inteiro, para o curso que você quer na primeira opção e na segunda opção também. Então, olha só, estude para tirar o máximo possível em todas as áreas do conhecimento. Mas, se você quer uma específica, eu traçaria uma estratégia para ela. Pô, eu quero estudar em Goiás, eu quero estar perto da casa dos meus pais, e eu quero medicina, eu quero da Federal. Então eu vou tentar o máximo possível traçar a minha estratégia também específica para essa universidade. Obviamente, é claro, gente, eu quero tirar nota máxima em tudo. Mas se o meu objetivo principal é medicina na Federal de Goiás, eu vou analisar primeiramente uma estratégia de prova para a Universidade Federal de Goiás. Tá bom? Claro que isso vai me ajudar a contemplar todas as outras universidades. Então eu olhei lá, medicina está no grupo 4. Lá no site da Federal, de graça, 0800, só tem da internet, né? O que não é tão de graça assim. Beleza. Vamos lá. Aí eu fui lá, na prova da Federal, fui ver os pesos. É a primeira coisa que eu faria. Ver os pesos para medicina. Medicina está no grupo 4. Tá aqui, ó. Aqui tá medicina. Grupo 4. Olha a legenda aqui. 2 para linguagens, peso 2 para linguagens. Peso 1,5 para ciências humanas. Deixa eu até circular de vermelho para você ver melhor. 2 para linguagens. 1,5 para ciências humanas. 3 para ciências da natureza. Isso já quer dizer alguma coisa, não é? 1,5 para matemática. E 2 para redação. Então, menores pesos, humanas e matemática. Pesos intermediários, linguagens e redação. E o peso maior, ciências da natureza, biologia, física e química. Percebe? Eu traçaria a minha estratégia de acordo com esses pesos. Eu, Vinícius. Tá? Como que seria a minha? E é aqui que eu peço para você pausar assim, no sentido de começar a pensar na sua estratégia. Na sua estratégia de prova, tá? De gerenciamento de tempo, primeiramente. Depois eu dou as dicas gerais de resolução. No primeiro dia, eu deixaria 40 minutos para redação, porque no primeiro dia é linguagens, humanas e redação. Aqui está o primeiro dia, matéria do primeiro dia, matéria do primeiro dia. Eu vou naquelas que tem peso maior primeiro, que eu estou com a cabeça fresca, é onde eu preciso resolver tudo, é onde eu preciso tirar a maior nota, por isso que eu começaria com redação. Repito, 40 minutos, eu deixaria para fazer o grosso da redação. Tá, vocês já entenderam o que é eu. Eu deixaria para fazer o grosso da redação, minha primeira versão. Depois eu dedicaria 1 hora ali mais ou menos para tentar fazer umas 25 questões de linguagens, que é o peso intermediário do meu curso, da universidade que eu quero. Beleza. 1 hora para linguagens, para mais ou menos 25 questões, deixando aí mais ou menos 2 minutos e meio por questão. Tá? 2 minutos e meio por questão. É bem pouco.
Mas aí, no caso, se eu achasse bem pouco, eu ia tentar diminuir o tempo da redação, certo? Mas inicialmente eu ia treinar assim. 25 minutos para a redação, para eu complementar o rascunho, para eu fechar já. Eu ia dar uma relida na minha redação e incrementar uma ou outra coisa, mudar uma ou outra coisa. Seria a minha releitura do rascunho, para já terminar a redação. Fechou? Isso eu. Eu iria ao banheiro depois de o quê? Depois de 1h40, 2h05 de prova. Então, depois de 2h05 de prova, eu iria ao banheiro. Necessariamente para fazer minhas necessidades? Não. Não. Para descansar a cabeça, que estaria fritando. Depois eu voltaria com mais 50 minutos em linguagens de novo, porque tem maior peso aqui, peso intermediário, para terminar as outras 20 questões. Uns 50 minutos mais ou menos. Depois, 1h50 para humanas, direto, eu faria direto. Começaria e terminaria humanas, que tem 4 disciplinas aí em humanas, né? Filosofia, sociologia, história e geografia, se não me engano. E aí, deixaria uns 10 minutos para passar a redação para a folha de redação, que é a folha original. Por enquanto, estaria no rascunho, certo? Ok. E 30 minutos para o gabarito, porque eu sou lento. Eu sou muito lento para fazer as bolinhas. 90 questões, sou lento. Eu deixaria 30 minutos para o cartão resposta, tá? Para o cartão resposta. Pode somar aí que deu 5h30 de prova. Eu aproveitaria todas as 5h30 de prova. Eu já estaria treinado com o simulado. Nossa, é muito cansativo. Mas eu estaria treinado com o simulado. Por isso que é importante essa parte que eu falei aqui. É a chave da aula, é a chave da live. No segundo dia, eu faria isso aqui, ó. No segundo dia, eu faria isso aqui. Como o peso maior é para natureza, meu peso maior é para natureza, eu começaria por natureza. Direto. Química, física e biologia. Deixaria 2h15. Mesmo matemática sendo o meu fácil. Eu quero medicina na federal, tem maior peso, eu vou começar por natureza. Memória mais fresca, é mais importante, tem mais peso. Peso é importância aqui, tá? Para quem não entende, é importância. É aquilo que vai valer mais na sua seleção naquela universidade específica, tá bom? Beleza. Então, no segundo dia eu começaria por natureza. 5 minutos para ir ao banheiro. 2h10 para matemática, direto. Eu ia treinar assim, por isso que é importante treinar. Ah, professor, mas é muito difícil 45 questões de matemática. Cara, mas eu iria treinar assim por causa do peso. Não é nem por causa de estratégia. Se o peso fosse igual para tudo, aí eu começaria por matemática. E aí faria 15 matemática, 15 física. 15 matemática, 15 biologia. 15 matemática, 15 química. Tá? E ao longo do tempo, ao longo do ano, com essa estratégia, no caso de vocês agora que nunca fez isso, desse segundo semestre para frente, vocês fariam o quê? Adaptações ao longo do tempo, mas pequenos ajustes. Traçaria uma rota aqui depois dessa live e depois iria fazendo pequenos ajustes, certo? Então, se tivesse o mesmo peso, eu começaria por matemática. Mas não tem o mesmo peso, tem peso 3 ciência da natureza, então eu vou começar por natureza, eu iria começar por natureza. E é aqui que você tem que definir a sua. Beleza. Depois 2h10 para matemática. Opa, deu 2h15 mais 2h15, 4h30. Segundo dia, meia hora menos, viu? 5 horas só. 30 minutos gabarito. Tá? Professor, eu consigo fazer o gabarito em 20 minutos. Eu estou treinando para fazer em 20 minutos. Ótimo. Põe mais 10 minutos lá. 5 minutos em natureza, 5 minutos em matemática. Show de bola? Percebe que é variável de pessoa para pessoa? Eu não posso te indicar que o meu método vai funcionar perfeitamente com o seu. Tá bom? Mas isso aqui te dá o norte para você traçar o seu plano. 5h30 no primeiro dia, 5 horas no segundo dia, trace o seu GTP. É tarefa de casa, faz o seu GTP. Tanto do primeiro dia, com linguagens, com humanas e redação, quanto no segundo dia. Faz o seu GTP do segundo dia. Matemática e natureza. Beleza? Tarefa de casa tá aí. Agora, quais são as dicas gerais? Que eu dou? Agora sim é dicas gerais que valem praticamente para todo mundo. Leia o comando da questão primeiro.
Leia o comando da questão primeiro. É isso que vai te fazer vencer os textos grandes do Enem. Porque você vai perceber isso já nos simulados, tá? Já nos simulados. Tanto para o primeiro dia quanto para o segundo. Tanto para humanas, quanto para natureza, quanto para linguagens, quanto para matemática. Leia o comando da questão primeiro. Como assim, comando, professor? A pergunta final lá, está no finalzinho, certo? Leia lá primeiro. Porque aí você vai perceber, isso já nos simulados, que tem muito enunciado inútil para efeitos de resolução da questão. É historinha para boi dormir. É até importante, se você ler como contextualização. Mas para efeito de resolução da prova, não é importante. E é aqui que você estará na frente de muita gente que vai ler o enunciado de todas as questões. Percebe? Isso é o ouro. Ouro. Você vai ler o comando da questão primeiro. Um professor que um dia eu assisti uma aula dele, aprendo muito com outros professores, né? Professor muito famoso aqui de Goiânia também. Ele me falou para matemática, ele deu essa aula, para matemática você tomar cuidado com exercício. Se você for com essa estratégia de ler o comando da questão primeiro, tomar cuidado com exercícios de probabilidade e de análise combinatória, para ler só o comando da questão, porque tem muito detalhe. Então ele nos alertou a isso e faz todo sentido. Probabilidade e análise combinatória tem muito detalhe que te faz decidir o tipo de questão que você está resolvendo. Se é probabilidade da interseção, da união, se a ordem importa, se a ordem não importa na análise combinatória. Então é muito importante, se você se deparar ao ler o comando de uma questão que se trata de análise combinatória ou probabilidade, essas obrigatoriamente volta e leia tudo, tá? É a indicação. Tudo isso eu vou aplicar, né, na prática, no Enem mesmo, a partir do ano que vem. Eu vou começar a fazer o Enem e vou ter mais propriedade ainda para falar disso para vocês. Porque eu vou estar vivendo na prática tudo que eu estou falando aqui. Não faz as questões na ordem. Pelo amor de Deus, matemática. Começou lá, 136. Pelo amor de Deus, eu vou fazer na ordem? Não. Não. Você vai fazer as fáceis primeiro, as médias depois e as difíceis por último. Tá? Nesses 3 ciclos que eu coloquei aqui, ó. Aí, eu, Vinícius, já faria assim, ó. Tô lá em matemática. Vamos supor que eu esteja em matemática. Beleza. Tô em matemática e li a primeira questão. Como eu já treinei bastante, eu vou saber se ela é fácil, média ou difícil. Eu não preciso mapear a prova inteira como fácil, médio e difícil só para depois começar a fazer. Não faz sentido isso pra mim. Pra mim não faz sentido. Eu tô lá, eu li uma questão, sei que ela é fácil. Eu vou marcar como fácil e vou voltar pra fazer depois? Não faz sentido pra mim. Se eu ver que ela é fácil, eu já vou responder. Eu já vou responder. Li o comando da questão. Li o corpo ali em uma leitura dinâmica rápida. Sei que ela é média? Aí sim eu marco como média. Qual a marcação, professor? Você que escolhe. Então, percebe? Quando eu leio uma questão, eu já sei identificar se ela é fácil, média ou difícil de acordo com o que eu treinei. Por isso que eu falei que aqui é a parte mais importante da aula. Vou voltar aqui 300 mil vezes para entender isso. E aí eu já treinei que ela é fácil, média ou difícil, eu já sei. Se é fácil... Fácil? O que é uma questão fácil? É aquela que eu vou fazer em até 3 minutos. Em até 3 minutos. O que é uma questão média? É aquela questão que vai me levar de mais de 3 minutos a 6 minutos para fazer. Eu sei fazer, mas vai demorar. Eu sei que vai demorar. Então isso é uma questão média. Eu marco como média. Eu, Vinícius, faço um asterisco para média. Faria um asterisco para média. Isso lá no número da questão. Perto do número da questão, eu faria um asterisco. Média. 2 asteriscos para questões difíceis. O que são questões difíceis? Questões que você não tem nem noção de como fazer. Nem noção. A não ser que uma luz divina depois ajudaria você a conectar os neurônios na vez que tiver para fazer as questões difíceis e você conseguisse fazer. Pode acontecer. Já aconteceu comigo em provas da universidade. Então, vamos lá. Primeiro ciclo, faça as questões fáceis. Não precisa passar o olho e marcar como fácil, não. Não precisa. Professor, eu não quero usar asterisco como marcação. Faz o símbolo que você quiser. Desde que você esteja treinando isso no simulado. Desde que você esteja treinando isso no simulado. Então, as fáceis. Depois, marque com o símbolo as médias e com outro símbolo as difíceis.
Professor, eu quero marcar primeiro, faço média difícil e depois voltar a fazer. Aí é pessoal seu. Segundo ciclo, você vai voltar lá nas questões de matemática e fazer as questões médias. Fazer! Tem que fazer. Fazer e marcar gabarito. Pronto. Fiz todas as questões médias, passei pelo segundo ciclo. Vou para o terceiro ciclo. Sobrou tempo, vou para o terceiro ciclo. Não estou ainda no tempo que eu marquei. Vamos supor que eu estou no terceiro ciclo e não chegou no tempo ainda de eu ir para o cartão resposta. Tem 10 minutos ainda. Eu vou testar uma ou duas questões difíceis. E se preciso for, já aplico técnica de chute nesse terceiro ciclo. Porque se a questão é difícil, tem algumas técnicas de chute para você analisar bem a alternativa. Tem técnicas de chute relacionadas com as alternativas e a questão. Tem técnicas de chute que olha só o gabarito. A gente vai fazer uma live só para isso, eu e o professor Pedro Ito, tá? E aí, beleza. Passou o terceiro ciclo, sobrou tempo, fiz o terceiro ciclo, todas as difíceis, beleza, ótimo. Não sobrou tempo no terceiro ciclo, aí a terceira dica de estratégia geral. Aplica as técnicas de chute, tá? Isso já no tempo determinado para marcar o gabarito. Aí você vai aplicar técnicas de chute, tá bom? Isso se não sobrou tempo no terceiro ciclo. O que para a maioria vai acontecer, porque é uma prova muito extensa do Enem, muito extensa. Geralmente, para a maioria de nós, réis mortais, não dá tempo de fazer. Ok? Tem alguém comigo? Manda aí no chat se tem alguém comigo. Se tá travando também. Passando rápido pelas enquetes, dando a minha opinião também. Eu perguntei, minha primeira pergunta, quando você se depara com questão fácil, você responde rápido ou desconfia e demora um pouco mais? Eu respondo rápido. Agora, qual que é a dica que eu te dou? Não demora demais, não. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que uma questão fácil, o normal dela é para ser feita em 30 segundos. E pela desconfiança, vamos supor que você faça em 1 minuto e meio. Em 1 minuto e 30 segundos. Você vai ter que melhorar isso daí. Você vai ter que fazer uma média aritmética entre o que você gastaria se ela fosse fácil e você tivesse confiança e o que você gasta para fazer com desconfiança. Porque você desconfia, né? Faz uma média. 1 minuto e meio mais 30 segundos dá 2 minutos. 2 minutos dividido por 2 dá 1 minuto. Você vai ter que começar a fazer essas questões em 1 minuto. Certo? Certo, gente? Combinado? Começa a treinar isso nos seus simulados. Pode desconfiar? Pode. Mas você não vai gastar 1 minuto e meio para fazer. Gasta 1 minuto. Treina para fazer em 1 minuto. Faz uma média aritmética. Beleza? No primeiro dia, você começa a prova eu começaria por redação. Você faz a sua resposta. Responde essa pergunta se você ainda não respondeu. Responder. Isso daqui, ó, treinar. Não, mas ficou muito ruim de ver, né? Então, isso daqui, ó, treinar. Isso daqui, ó, você tem que responder. Estou anotando desde o início. Ótimo, Davi. Ótimo. Então, aqui, ó, treinar. E aqui, responder. Você tem que responder. Tem que estar na sua estratégia de prova. No primeiro dia, eu vou começar pelo quê? No segundo dia, você vai começar pelo quê? Opa, tem que responder isso aqui. Eu já falei que eu começaria pelo quê? Começaria por natureza. Ciências da natureza. No segundo dia. Sua decisão de por qual área começar a prova é a estratégia de começar pela área que você tem mais facilidade? Foi o que mais a galera respondeu aqui, ó. Já eu vou pela minoria aqui, ó. Eu vou começar pela área que tem menos peso no meu curso. Que tem mais peso no meu curso. No caso, Ciência da Natureza, no segundo dia, já falei. Tá aqui, escrito. Mas olha só que legal a galera. A maioria da galera desconfia, velho. A maioria da galera desconfia. E foi, de novo, foi mais ou menos 100 pessoas que responderam essas enquetes aqui, ó, cada uma delas. A maioria começaria por linguagens ou humanas. A minoria começaria pela redação. A maioria começaria por matemática. A minoria por natureza. A maioria
começaria pela área que tem mais facilidade. Tá vendo que varia de pessoa para pessoa? Mas essa pessoa já tem uma estratégia, já está treinando ela desde o começo do ano ou a partir de agora que viu essa live. Eu começaria por aqui. E a minoria começaria pela área que tem mais peso no curso. Você descansa durante a prova? 60% falaram que sim. 41% falaram que não. Você tem que responder isso. Você vai descansar? Tudo tem que estar de acordo com o que você está treinando. Professor, eu estou treinando não descansar. Ótimo, você está treinando assim já. Professor, eu estou treinando descansar pelo menos 5 minutos, igual o senhor. Ótimo. Tudo tem que estar de acordo com aquela página que eu falei para vocês aqui, é a mais importante. Vamos lá. Se te falta tempo para responder, você utiliza alguma técnica de chute? Isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Todo mundo tem que estudar pelo menos uma técnica de chute. Vai estudar, pelo amor de Deus, uma técnica de chute. Só que a grande notícia é que eu e o professor Pedro Ítalo vamos fazer uma live só sobre técnicas de chute, tá bom? Eu e o professor Pedro Ítalo vamos fazer. Então eu descansaria e lógico que eu utilizaria a técnica de chute para aumento de probabilidade de acerto. Lógico. Quanto tempo você deixa para preencher o cartão resposta? Olha só, 60% responderam que uns 30 minutos. 40% responderam que uns 20 minutos. Eu, 30 minutos. Mas você tem que treinar de acordo com o que você quer. Professor, eu gasto hoje 30 minutos nos meus treinos. Quero gastar 20. Então tem que treinar. Tem que treinar para encher bolinha. A ansiedade te atrapalha na hora da prova? Aqui eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu nunca tive ansiedade em prova. Eu sou um pouco ansioso, mas eu sou um ansioso normal. Porque a ansiedade normal, ela é saudável. Você ter medo ali, um certo medinho das coisas, é normal, é normal. A gente diz que é circunstancial. Às vezes eu fico ansioso por causa de uma circunstância específica. Mas, aqui resolve a ansiedade, ó. Por que resolve a ansiedade? O simulado resolve a ansiedade, quanto mais você treina, resolve a ansiedade, por quê? Porque isso te dá mais previsibilidade do que vai acontecer. A ansiedade, ela é gerada principalmente por causa de você não ter previsibilidade. É algo muito desconhecido para você ainda. Mas como você está treinando muito no simulado, quando você chegar lá não vai ser tão desconhecido. Então a ansiedade vai ser um pouco mais controlada. Repito, se ela for uma ansiedade normal. Agora, se for uma ansiedade patológica, doentia, aí tem que procurar ajuda profissional. Porque a ansiedade patológica, ela gera sintomas. Dor de barriga, vômito, insônia. Então tem que tomar cuidado, tem que ver o tipo de ansiedade. Se é transtornos, né, de pânico. Tem vários tipos de ansiedade. Aí tem que ser estudado com um profissional. Não sou eu, por isso que eu falei, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Agora, aquela ansiedade normal, ela é muito bem resolvida com os simulados. Muito. E tem técnicas também de melhoria de ansiedade, respiração. Procura no YouTube, tá? Eu tenho uma live no meu curso falando sobre isso. Psicóloga Jennifer. Aí eu perguntei, e para isso eu deveria ter muita gente aqui para me responder, porque eu coloquei assim, a pandemia, a quarentena, está te atrapalhando a estudar para o Enem? Cara, 69%, olha aqui a ansiedade, 63% falaram que sim, 69% falaram que sim na pandemia. Aí eu me pergunto, por que, velho? Por que a pandemia está te atrapalhando? Por que eu estou perguntando esse porquê? Porque para mim, a pandemia foi maravilhosa. A pandemia não, desculpa. A quarentena foi maravilhosa. A pandemia, misericórdia, desculpa. A pandemia é um saco. Tá levando muita gente querida. No mundo inteiro. Mas a quarentena pra mim foi uma bênção. De estar em casa. Cuidando da minha família. Claro que tem dia que meu filho me deixa louco, né? Que eu quero... Meu Deus do céu, vai pra sua avó. Eu tenho 2 filhos, pra quem não sabe, tá vindo a terceira aí. Mas pra mim foi maravilhoso, cara. Tô cuidando melhor da minha família. Tô podendo trabalhar mais. Eu posso ter flexibilidade, apesar de ter que cumprir horários. A pandemia pra mim foi um sonho. Por isso que eu queria. Por que a pandemia... Eu queria que vocês me respondessem com sinceridade. Eu vou colocar lá nos meus stories, porque eu realmente não entendi. Mas eu tenho a impressão de que
vocês está te atrapalhando por causa de falta de organização em casa. Os pais atrapalham, muito mais atrapalham do que ajudam, e vocês sentem falta da escola. É por isso que está atrapalhando. Mas vocês não sentem falta da escola por causa da escola em si, é por causa dos amigos. Eu tô mentindo? Tô mentindo? Tô errado? Depois comenta aí se você está assistindo essa aula numa gravação. Eu tenho a impressão que você está sendo atrapalhado por causa disso. Está sentindo falta do ambiente escolar. E tem sentido nisso. Mas em contexto de estudante para Enem, isso não pode te interferir. Isso não pode te atrapalhar no seu planejamento, que é passar em uma universidade. A sua aprovação nesse momento é mais importante que os amigos. Os amigos você ainda não pode muito ver, né? Por causa do isolamento social. Você não pode ver o amigo uma vez por semana, mas você pode conversar com ele o tempo todo pelo WhatsApp, fazer uma videochamada. Um dia ou outro, tomando as devidas precauções, ver se não tem ninguém contaminado, usar a máscara, ir para um lanchezinho, manter ali os cuidados, mantendo os cuidados, dá para você ver seus amigos. Mas eu, sinceramente, não sei responder por que a quarentena está te atrapalhando. Eu não sei. Por isso que eu estou te perguntando. Eu quero que você me responda para a gente discutir melhor isso daí. Tá bom? Para terminar, para quase terminar, é algo que eu tenho que ser muito sincero aqui. Estou até perguntando, posso ser sincero? Teve duas inquietações muito pertinentes aqui. O tempo e a pressão inerente aos vestibulares. Então aqui é a pressão só do vestibular. Isso daqui resolve com o treino. Isso daqui resolve com o simulado. Se é a pressão própria do vestibular, treino, simulado. Mas essa daqui, ó, é muito, muito pertinente. A responsabilidade com um garoto de 17 anos, eu no caso, e a pressão que os pais e a família cobram, tem. Pessoal, sendo bem sincero com você, e perdão se eu estiver sendo indelicado, mas é o meu jeito de ver. Isso aqui é uma mera opinião, tá? Eu não estudei sobre isso de maneira científica. Ou seja, procurando artigos sobre isso. Mas eu creio que a minha opinião possa te ajudar um pouco. Pelo menos é o pontapé inicial. E perdão se eu estiver sendo indelicado mais uma vez. Qual é o porquê dessa pressão? Por que você está tendo essa pressão dos seus pais? Estou falando aqui agora de pressão dos pais, tá? Pressão dos pais. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque essa pressão pode vir por culpa sua mesmo. Seus pais estão te pressionando porque você não está estudando direito. Você não está se dedicando da maneira correta. Você está lerdo. Pode ser. Por isso que eu estou perguntando. Qual é o porquê dessa pressão? Agora, se o porquê dessa pressão é injusta, é desproporcional, aí a gente vai discutir sobre isso também. Mas a primeira pergunta que você tem que responder é: por que meus pais estão me pressionando? Qual que é essa pressão? Qual que é essa pressão? É a pressão. Seu pai está te colocando pressão que ele quer que você seja aprovado de primeira? Meu filho, você tem que ser aprovado de primeira. Ou então, meu filho, você tem que fazer o curso que eu quero. Você tem que fazer medicina, meu filho. Qual que é essa pressão? É outra pergunta que você tem que responder. É outra pergunta que você tem que responder. Qual que é essa pressão? Beleza? Por quê? Porque se for a pressão de ser aprovado de primeira, por que seu pai está te pressionando? Porque ele não vai conseguir pagar para você o ano que vem cursinho de novo? É isso. Porque se ele for conseguir e você está dando o seu máximo, conversa com ele, velho. Você tem 17 anos, cara. Pô, pai, tá de sacanagem, velho. Você tá vendo aí que eu tô estudando direitinho? Eu sei que é caro a minha escola, mas eu tô dando o meu melhor. Eu vou fazer o máximo para ser aprovado de primeira. Se por acaso a grana falhar, pai, ano que vem, eu vou pra escola pública, eu estudo um cursinho, eu estudo em casa sozinho, videoaulas de YouTube, compro um curso barato e bom na internet. Você não precisa pagar pra mim o ano que vem. Aí você alivia a pressão, pronto, aí. Se é dinheiro, se é por causa de dinheiro, se ele tá achando que tá jogando dinheiro fora com você, mesmo você dando o seu máximo, alivia a pressão, conversa franco com seu pai. Agora, se é por causa do curso, não, aí, pelo amor de Deus, é aonde eu vou ser sincero. O que seu pai tem a ver com a vida que você quer ter?
Seu pai vai estar sofrendo as felicidades e as dores do curso que você quer prestar? Da profissão que você quer ter? Porque às vezes você vai fazer um curso e nem vai exercer essa profissão. Era o curso que você queria, mas você mudou de ideia. E tá tudo bem, você mudou de ideia. Professor, eu quero agora seguir uma profissão que não dependa de um curso superior. Ótimo! Você fez o curso que você queria? Fiz, professor. Tá de boa? Ótimo, ótimo. Mas quero mudar, quero essa profissão aqui que não depende de um curso superior. Agora, você vai querer viver um curso e uma profissão que o seu pai quer? Desculpa, é aí que eu talvez esteja sendo indelicado. É aqui que eu às vezes esteja sendo indelicado. Desculpa o pai, desculpa o seu pai. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Pai, eu acho que o senhor está errado. Eu não posso viver um sonho que você sonhou para mim. Não faz parte das minhas características. Não faz. Então deixa eu viver. Tô dando meu máximo, o senhor tá vendo? Não preciso me impressionar. Se me impressionar vai ficar pior. Talvez eu perca até a vaga por causa dessa pressão. Eu quero fazer esse curso e eu tô dando meu máximo para isso. Se tá apertado financeiramente, vamos pagar um cursinho mais barato, ou então vamos até não pagar cursinho. Eu estudo por mim mesmo, pela internet. Paga só a internet para mim, tá bom. Paga só a internet para mim, tá bom. Você já tem 17 anos, cara. Você já sabe muito bem o que você quer da vida. Ou pelo menos deveria saber. Se não sabe ainda tem tempo. Você tá novo. Errou, escolhi um curso. Ah, errei. Não era isso bem que eu queria. Troca. Dá tempo, dá tempo. Mas quanto menos e mais rápido você errar, melhor é para você. Não quer dizer que você tem todos os direitos da vida de errar, não. Ah, eu vou errar até os meus 30 anos. Cara, toma cuidado. Toma cuidado, que às vezes a vida não perdoa, não. A vida não perdoa, às vezes. Começou a travar de novo. Ah, não. Essa minha internet, oh meu Deus. Começou a travar um pouco, mas eu tô compreendendo. Aí, ó, tá caindo para 400k. 1.100, 600. Eu vou subir a gravação. A gravação pro YouTube não vai... A gravação não vai estar travando. Porque a gravação não trava. Beleza? Posso seguir, Davi? É Davi ou Davio mesmo? Continua travando? Continua travando. Já parou. Excelente. Eu tenho 20 megas, cara. 5 megas eram suficientes para fazer essa transmissão e oscila demais. Eu já reclamei da Claro, mas não adiantou. Então, conversa séria com seu pai. Se ele está te pressionando a fazer um curso específico. Tá? E se for dinheiro, alguma coisa, pai, vamos para a escola pública, vamos pagar um cursinho mais barato. Eu estudo sozinho, por listas do YouTube, então um cursinho acessível. Tem muito curso bom. Eu tenho curso de matemática, por exemplo, na internet. Tem muito professor bom que tem curso bom e barato aí na internet. Vamos estudar aqui, pai. Tá de boa. Tô me adaptando ao EAD. O professor Vinícius me ensinou um jeito bacana de estudar, ó. Aula, teoria, exercícios, revisão, simulado. Tô muito bem pela internet, pai. Não preciso me impressionar. Mãe. Minha mãe. Agora tem uma coisa sincera que eu vou falar pra você também, pra você abrir o olho. Minha mãe se sacrificou um ano inteiro pra pagar cursinho pra mim. R$120. Você acha que eu mesmo não me impressionava? É lógico, velho. É lógico. Mas eu não usava essa pressão pra fazer mimimi. Eu usava essa pressão pra dar o melhor de mim. Pô, tem que passar, velho. Minha mãe tá dando o máximo dela aí pra pagar o cursinho pra mim. Eu vou passar e vou passar de primeira essa porra. Vou passar de primeira. Então, é a pressão que eu mesmo fiz em mim, mas que eu usei a pressão da maneira correta. Certo? Então, agora você tem que fazer o quê? Você tem que ser honesto com você mesmo e com seu pai. Ou com sua mãe. Ou com sua família. Porque senão essa pressão pode tirar a sua vaga. Você quer mesmo fazer o Enem? Você quer mesmo um curso superior? Então dá um jeito de resolver essa pressão logo. Com tudo isso que eu te falei aqui. Identifique qual é o porquê dessa pressão. Conversa franco com o seu pai. Identifique qual é a pressão. Conversa franco com o seu pai.
E a pressão que você mesmo faz, ou que o vestibular faz, você vai tirar de letra com treino de simulado. Fechou? É isso aí. Tá aí o meu Instagram, meu Facebook. Meu Facebook eu nem olho, mas tá aí. E o meu site, profnismart.com.br.